Então, pessoal, além daqueles processos que a gente estudou, que utilizam os reatores anaeróbios e reatores aeróbios para tratamento do esgoto a nível secundário, a gente também pode ter os processos naturais, também tratamento biológico de nível secundário, na maioria dos casos, para tratar o esgoto. Esses processos naturais, então, se dividem entre as lagoas de estabilização e a disposição controlada do esgoto no solo. Com relação às lagoas de estabilização, a gente vai ter quatro principais variantes desses tipos de lagoa. São eles: a lagoa facultativa, primeira variante de lagoa de estabilização. A segunda seria o sistema de lagoa anaeróbia, seguida de lagoa facultativa. O terceiro seria o caso da lagoa aerada facultativa. E o quarto caso é o sistema de lagoa aerada de mistura completa, seguida de uma lagoa de decantação. Então, essas quatro configurações de lagoa de estabilização são as mais comuns de serem encontradas, sendo a que é mais comum ainda, principalmente aqui no nosso estado, no interior do Rio Grande do Norte, são lagoas facultativas seguidas de lagoas de maturação. Vou explicar mais para frente mais detalhes sobre elas. Então, essas lagoas elas vão se dividir entre dois tipos principais. Aqueles que precisam de um sistema de aeração mecanizada, artificial, e aqueles que não necessitam dessa aeração artificial. Entre aqueles que não precisam de aeração artificial, a gente tem as lagoas facultativas, as lagoas anaeróbias, lagoas de maturação, lagoa de polimento e lagoa de alta taxa. E as que precisam de aeração artificial são as lagoas aeradas facultativas ou as lagoas aeradas de mistura completa. Certo? Então, todos esses tipos são lagoas de estabilização do esgoto, para tratar a matéria orgânica que está presente no esgoto pelo processo natural, utilizando principalmente a radiação solar. Antes de iniciar a falar para vocês sobre cada um desses tipos de lagoas, eu queria só relembrar aqui de como que é o processo de tratamento do esgoto de nível biológico. Então, o que a gente tem no tratamento biológico, seja naqueles reatores anaeróbios e aeróbios que a gente já estudou anteriormente, caso do ASV ou do sistema de lodo ativado, no caso das lagoas de estabilização também vai acontecer isso, é a mistura, o casamento perfeito entre as bactérias e a matéria orgânica presente no esgoto, na forma de DBO. Então, as bactérias elas vão se alimentar de matéria orgânica. Elas vão consumir a matéria orgânica, degradar a matéria orgânica e estabilizar essa matéria orgânica para fazer com que o esgoto ele tenha condições adequadas a ser encaminhado para a sua disposição final. Então, ele vai degradar e consumir matéria orgânica, diminuindo, portanto, a concentração de DBO presente no esgoto. Entendida essa relação entre as bactérias e a matéria orgânica, essa junção que deve existir entre esses dois elementos fundamentais para o tratamento do esgoto, a gente vai ter como resultante dessa digestão aeróbia ou anaeróbia das bactérias em relação em consumir matéria orgânica. E aí, como resultante desse metabolismo bacteriano, a gente vai ter como resultado a resistência de algumas bactérias ainda presentes no esgoto, bem como a produção de água e gás carbônico. E em caso de ser um processo anaeróbio, a gente vai ter também a produção de gás metano, do CH4. E os gases CO2 mais CH4, eles juntos formam o chamado biogás gerado no tratamento do esgoto, que vem decorrente desse metabolismo bacteriano, da degradação da matéria orgânica presente no esgoto. Então, entendido essas relações que a gente vai ter em relação ao metabolismo bacteriano dentro de uma lagoa facultativa e dentro dos reatores anaeróbios e aeróbios associados ao tratamento biológico dos esgotos, vou começar a explicar para vocês um pouco mais em detalhes como que funcionam essas lagoas facultativas e lagoas anaeróbias, lagoa aerada de mistura completa e as lagoas de estabilização de maneira geral. Então, atenção aqui, vão acompanhando aqui pelos slides, pelo apontador, pelo laser, para ajudar vocês a entenderem melhor como é que funciona o processo de degradação da matéria orgânica pelas bactérias dentro de uma lagoa facultativa. Isso vai se aplicar também para outros tipos de lagoas, e aí eu dou enfoque mais aqui na lagoa facultativa, por ela ser mais geral. Então, o que a gente tem? O esgoto bruto, afluente, vai sair lá da etapa preliminar, ou seja, vai passar pelo processo de gradeamento, caixa de areia, medição de vazão, e vai ser encaminhado até uma lagoa facultativa.
Então, nessa lagoa facultativa, a gente vai ter entrada e saída do esgoto, aqui o efluente, continuamente, certo? Então, ele fica entrando e saindo vazão de esgoto continuamente aqui dentro da lagoa, propiciando sempre uma recarga, um aumento de novas bactérias, de nova matéria orgânica, entrando nesse espaço fechado da lagoa facultativa. Pois bem, a forma de matéria orgânica que a gente tem dentro da lagoa facultativa e nas outras lagoas também se apresenta de duas formas. A gente vai ter uma parcela dessa matéria orgânica na forma de DBO suspensa e uma parcela da matéria orgânica na forma de DBO solúvel. A DBO suspensa, ela vai estar associada aqui, como vocês conseguem ver, ela vai estar associada às partículas mais pesadas de matéria orgânica do esgoto e vai ter a tendência a ir para o fundo da lagoa, formando aqui no fundo da lagoa uma camada de lodo. Então, essa DBO suspensa tende a sedimentar, formando o lodo de fundo da lagoa. Esse lodo que está aqui no fundo da lagoa, né, mais longe aqui da superfície onde tem energia luminosa, ele vai ter a tendência de ser degradado por bactérias anaeróbias, que sobrevivem na ausência de oxigênio. Nesse processo de degradação desse lodo, dessa DBO suspensa que ficou aqui no fundo da lagoa, a gente vai ter aquela geração de gás carbônico, de metano, né, nas condições anaeróbias, nessa zona anaeróbia aqui do fundo da lagoa, e eventualmente a produção de sulfetos. E esses gases, eles vão ter a tendência a ir para a superfície, né? Eles vão ter a tendência a escapar para a superfície. No caso, por exemplo, se essa lagoa estiver mal operada e a produção de metano e de gás sulfídrico for excessiva, for elevada, a gente vai ter a geração de mau cheiro na lagoa facultativa, o que em projeto não é esperado que aconteça. E nesse processo, a gente vai ter a degradação da TBO suspensa e a fração inerte, já degradada pelas bactérias, vai permanecer no fundo da lagoa, sendo digerida e reduzido seu volume ao passar do tempo. É importante só relembrar que o esgoto ele passa dentro aqui da lagoa um período de detenção acima de 20 dias. Então, é um período relativamente longo se comparado com outros tipos de lagoas. Então, a gente vai ter nessa parte aqui do fundo, novamente, uma zona anaeróbia, que está relacionada a essa DBO suspensa. A DBO solúvel, ela vai ter a tendência de ficar dispersa no meio líquido, nessa fase mais acima da zona anaeróbia, que é a parte da zona facultativa. Nessa zona facultativa aqui, a DBO solúvel fica dispersa e as bactérias facultativas, aquelas que se adaptam a ambientes tanto com presença de oxigênio quanto sem oxigênio, vão começar também a degradar a matéria orgânica. Nesse processo, a gente também vai ter a presença de algas e vai haver uma troca constante entre o que é produzido e o que é consumido pelas bactérias e entre o que é produzido e o que é consumido pelas algas. A gente tem aqui embaixo que as bactérias elas vão produzir o gás carbônico, à medida que ela vai degradando a matéria orgânica, vai também se produzindo o gás carbônico, e esse gás carbônico é consumido pelas algas no seu processo de fotossíntese. Ainda na fotossíntese, as algas vão produzir o oxigênio, e esse oxigênio é necessário para as bactérias respirarem, no seu processo de respiração, e degradar a matéria orgânica e, portanto, liberar o gás carbônico. Então, esse ciclo aqui entre as bactérias e as algas na produção e consumo de gás carbônico e oxigênio é constante aqui na zona facultativa da lagoa facultativa. E é por isso que se chama facultativa, porque essas bactérias que estão aqui produzindo gás carbônico, consumindo oxigênio, nessa troca constante com as algas, elas conseguem sobreviver tanto na presença quanto na ausência de oxigênio livre na lagoa. E a gente vai ter, por último, uma zona aeróbia, aqui na mais próxima superfície da lagoa, em que o oxigênio vai ser introduzido nessa parte superficial, tanto pela produção das algas que produzem esse oxigênio, e essas algas vão ficar mais próximas aqui na superfície da lagoa, liberando oxigênio aqui para essa superfície, como também pela troca que há entre a atmosfera, seja pela aeração do vento, né, na superfície da lagoa, ou por essa produção das algas. Então, a gente vai ter três zonas principais da lagoa facultativa. Uma zona aeróbia, aqui na superfície, uma zona facultativa, no meio da lagoa, e uma zona anaeróbia, aqui nessa camada de lodo do fundo.
Outra coisa também importante em relação à lagoa facultativa é o fato da necessidade da energia luminosa aqui do Sol ser fundamental para a ocorrência da fotossíntese pelas algas e é esse consumo do gás carbônico e produção do oxigênio por elas. Então a gente tem, que é bastante comum aqui na região do interior, do semiárido brasileiro, a utilização dessas lagoas facultativas justamente por ter um período de insolação ao longo do ano bastante intenso e também ter bastante área disponível, principalmente nas cidades mais interioranas aqui do nosso estado. E esse é o esquema geral do que acontece, dos processos que acontecem numa lagoa facultativa. É um processo natural da composição da matéria orgânica, portanto, como eu falei para vocês, utiliza a radiação solar e vai se predominar as bactérias facultativas nessa zona facultativa da lagoa. O oxigênio da zona aeróbica mais superficial é fornecido pela fotossíntese e parte desse oxigênio também pode ser fornecido da ação dos ventos na superfície da lagoa. E também há esse equilíbrio constante entre o consumo e a produção de oxigênio e de gás carbônico dessa troca que existe entre as bactérias facultativas e as algas presentes na lagoa. Para que isso aconteça, para que a gente tenha essas três zonas praticamente bem definidas na lagoa facultativa, essa profundidade ela não pode ser muito elevada, né? A gente tem uma profundidade média típica de 1,5 m a 2 metros, para que se tenha essa camada facultativa que propicia a degradação da matéria orgânica presente nos esgotos. Por ser um processo, né, essencialmente natural, a gente não vai ter nenhum tipo de mecanização, nem de produto químico adicionado na lagoa. O processo de degradação da matéria orgânica é relativamente lento, né, acima de 20 dias. E isso também vai estar associado ao maior requisito de área disponível para que haja essa degradação da matéria orgânica pelas bactérias presentes no esgoto. E, além disso, a gente também vai precisar de uma área superficial maior para que haja maior incidência da luz solar na superfície da lagoa e propicie que as algas consigam realizar sua fotossíntese. Em termos de eficiência, a gente vai ter uma remoção de aproximadamente 85% da remoção de DBO, dessa matéria orgânica, dentro de uma lagoa facultativa. O exemplo aqui que eu posso mostrar para vocês de uma lagoa facultativa, olha como é necessário ter um grande requisito de área para conseguir degradar a matéria orgânica se tiver associado a grandes cidades em que as vazões são mais elevadas. Então, quanto maior a vazão, maior o requisito de área para se fazer o tratamento do esgoto utilizando apenas lagoas facultativas. Como eu falei para vocês, geralmente a gente tem sistemas de lagoa facultativa seguido de uma lagoa de maturação, que são de tamanhos menores, como está aqui no exemplo da foto, e vou explicar mais para frente um pouco melhor sobre elas. Só uma coisa também em relação às lagoas facultativas e as lagoas de estabilização de maneira geral, é que elas são bastante simples de serem operadas e também de fácil construção, e por isso tem essa viabilidade também financeira quando se comparado a outros tipos de tratamento de esgoto que são aplicados, que podem ser aplicados a nível secundário. Como vocês viram anteriormente, é necessário se ter uma área disponível para construir lagoas facultativas bastante grande e aí, visando reduzir essa área necessária para o tratamento do esgoto utilizando as lagoas facultativas, foi pensado um outro tipo de sistema, que é o modelo australiano, em que se utiliza uma lagoa anaeróbia antecedente a uma lagoa facultativa. Então, a gente tem um tratamento preliminar, grade, caixa de areia, medição de vazão, em seguida uma lagoa anaeróbia e posteriormente uma lagoa facultativa, e que em seguida pode ser lançado para um corpo receptor. Então, com o objetivo de reduzir a área utilizada na lagoa facultativa única, a gente tem esse sistema australiano. Nessa lagoa anaeróbica, a gente vai ter como principal mecanismo de tratamento do esgoto a profundidade para se predominar a zona anaeróbica dos esgotos, em que vão se predominar as bactérias que sobrevivem na ausência de oxigênio. Vai se ter uma parcela superficial associado à fotossíntese, né? Uma pequena parcela que tem ali também a introdução de oxigênio pela ação do vento, mas a maior parte da lagoa vai predominar bactérias anaeróbias. Ela tem um tamanho justamente mais reduzido, de menor área superficial, mas a profundidade ela é maior para propiciar que haja esse tratamento anaeróbio. E na lagoa anaeróbia a gente vai ter boa parte da matéria orgânica já consumida, já degradada por essas bactérias, removendo, né, boa parte da matéria orgânica da DBO,
E a remoção complementar da DBO é feita na lagoa facultativa que vem posterior à lagoa anaeróbia. O problema em relação à operação desse sistema é que pode acontecer a liberação de maus odores nessas lagoas anaeróbias pela produção tanto do metano quanto do gás sulfídrico, mas que isso pode ser gerenciado se utilizado, se for construído, por exemplo, em áreas longe de habitações, né, onde se possa instalar a lagoa anaeróbia sem que haja esse incômodo do mau cheiro para as pessoas que morem no entorno de uma lagoa anaeróbia. E a vantagem em relação a esse sistema é que eu consigo reduzir aproximadamente 1/3 da área necessária se comparado com as lagoas facultativas únicas, como a gente viu anteriormente. E aí, em termos de eficiência, a lagoa anaeróbia tem eficiência similar à lagoa facultativa única, aproximadamente de 75% a 85% na remoção da DBO. E essa DBO resultante, remanescente, pode ser degradada, né, complementada, utilizando a lagoa facultativa que vem posterior desse sistema australiano. O outro tipo de sistema de lagoa estabilização são as lagoas aeradas facultativas. Agora eu preciso ter a introdução de uma oxigenação artificial na lagoa. Ela vai se diferenciar da lagoa facultativa única por essa introdução de oxigênio complementar dentro da lagoa facultativa, uma aeração artificial. A gente vai ter tanto aquela produção de oxigênio pela fotossíntese das algas, como também essa produção de oxigênio por um sistema de aeração de aeradores e equipamento mecânico. Vai predominar por conta disso um processo aeróbio de bactérias aeróbias, mas pode acontecer uma zona anaeróbia no fundo da lagoa por essa DBO suspensa que tem a tendência de sedimentar e ir para o fundo da lagoa. E aí, por a gente estar introduzindo mais oxigênio na lagoa aerada facultativa, a gente tem a vantagem, em relação à lagoa facultativa única, de se ter uma decomposição da matéria orgânica mais rápida e, consequentemente, um menor tempo de detenção do líquido para degradar a matéria orgânica e aí resultando numa menor área necessária para construir a lagoa aerada facultativa. É importante também ressaltar que esse sistema de aeração artificial é apenas para introduzir oxigênio na lagoa. Ele não vai ser projetado para fazer com que a massa líquida do esgoto seja totalmente ressuspendida, né? Fique em suspensão dentro da lagoa. E por ter a introdução desse equipamento mecânico, a gente tem também uma elevação do nível de operação da lagoa, que vai precisar de manutenção das bombas, né? Às vezes troca mesmo do equipamento de aeração, e também a introdução do consumo de energia elétrica. Aqui está um exemplo da lagoa aerada facultativa com sistemas de aeradores artificiais aqui na superfície da lagoa. Então, vai se ter uma aeração artificial aqui nessa superfície, mas ela não vai movimentar toda a massa líquida do esgoto para ter nessa lagoa. Diferente disso, vai ocorrer na lagoa aerada de mistura completa. Como o próprio nome diz, vai se fornecer oxigênio, também aeração artificial, mas agora a mistura vai ser completa. Vai ser um processo similar ao sistema de lodo ativado, em que a gente tem também essa ressuspensão das bactérias, da matéria orgânica, daquela biomassa que fica em constante movimentação dentro da lagoa aerada. E por conta disso, é necessário se ter como complementar a lagoa aerada de mistura completa uma lagoa de decantação, que vai funcionar para se fazer essa separação da parte sólida de lodo da lagoa, da parte mais líquida do efluente tratado por essas lagoas, tanto aerada de mistura completa quanto de decantação. E eu consigo ainda, com essa lagoa aerada de mistura completa, reduzir a área, uma vez que eu estou aumentando o nível de aeração, e eu consigo também fornecer maior contato entre as bactérias e a matéria orgânica que está presente na lagoa, uma vez que elas estão em constante mistura, né, em contato uma com a outra. Isso vai resultar também numa maior eficiência de remoção de DBO, utilizando a lagoa aerada de mistura completa. E como eu falei para vocês, vai ser necessário ter unidade de decantação para haver essa separação da fração sólida da fração líquida do esgoto, e também vai aumentar o custo com a aeração, com energia, utilizando esse sistema de lagoa aerada de mistura completa. Só para vocês verem aqui como que essa aeração é mais intensa na lagoa aerada de mistura completa do que na lagoa aerada facultativa, justamente para propiciar uma maior introdução de oxigênio na lagoa e o maior contato das bactérias com a matéria orgânica presente no esgoto.
Outro tipo de lagoa estabilização utilizada é a lagoa de maturação. Nesse caso, a lagoa de maturação ela é utilizada como complemento a outros tipos de lagoas, como a gente já viu anteriormente. Então, a gente pode ter lagoa facultativa, seguida de lagoa de maturação, lagoa anaeróbia, lagoa facultativa e lagoa de maturação, lagoa aerada de mistura completa, seguida de lagoa de decantação e lagoa de maturação. Ela vai ser sempre utilizada como unidade complementar desses sistemas de lagoa de estabilização. O objetivo da lagoa de maturação é principalmente remover organismos patogênicos com eficiência de 99,999% dessa remoção dos patogênicos e não vai ser o objetivo dela remover a DBO remanescente de outros tipos de lagoas. Ela é construída e pensada para remover principalmente organismos patogênicos. Pode ser utilizada, portanto, como uma alternativa à desinfecção dos esgotos, uma vez que eu estou fazendo essa desinfecção utilizando a lagoa de maturação, e ela vai se basear na ação da radiação solar para desativar esses organismos patogênicos, uma vez que ela é construída com baixa profundidade, justamente para poder propiciar que a luz solar incida sobre toda a coluna d'água dentro da lagoa. Isso favorece a morte dos micro-organismos patogênicos, onde há um elevado pH e elevada também concentração de oxigênio dissolvido na coluna d'água de uma lagoa de maturação. A gente também tem nessa lagoa de maturação uma profundidade, como eu falei para vocês, que ela é mais reduzida, menor do que 1 metro, justamente por conta desses motivos, para poder fazer com que a radiação ultravioleta da radiação solar desative os micro-organismos patogênicos e a gente tem uma desinfecção do esgoto tratado por lagoas anteriores, por sistemas de lagoas anteriores à lagoa de maturação. Como eu falei para vocês, então a gente vai ter essas lagoas de maturação complementares de outros sistemas de lagoa de estabilização. No caso, ter tratamento preliminar, lagoa anaeróbia, lagoa facultativa e lagoas de maturação em série. Ou a gente ainda pode ter lagoas de polimento, que elas vão ter um comportamento similar à lagoa de maturação, construída também com profundidade mais baixa, para propiciar essa desativação de micro-organismos patogênicos, mas ela recebe esse nome polimento por estar associado geralmente a reatores UASB, e é feita uma parte de remoção de DBO nessas lagoas de polimento, justamente fazendo o polimento final do esgoto que foi tratado no reator UASB. E posteriormente esse sistema é encaminhado, o efluente líquido é encaminhado a um corpo receptor. Pode ser um rio, né, como também pode ser a disposição direta no solo. Uma coisa importante em relação às lagoas de estabilização é que, principalmente nas lagoas facultativas e lagoas anaeróbias, vai se formar uma camada de lodo de fundo dessa lagoa. E esse lodo formado na lagoa, ele é projetado com um determinado período para ser removido e se fazer a limpeza. Nas lagoas facultativas se projeta um período de anos, de aproximadamente décadas, para se fazer essa limpeza. E quando ela precisa ser feita, é um processo bem trabalhoso, pode ser utilizado tanto a limpeza manual, com operadores raspando o fundo da lagoa, como também pode ser feita uma limpeza mecanizada, utilizando os carros limpa-fossa para se fazer a limpeza do fundo desse lodo que fica acumulado na lagoa. Só para finalizar, em relação a outros processos naturais do tratamento do esgoto, a gente também pode ter a disposição controlada do esgoto no solo. E essa disposição controlada ela pode ser tanto uma forma de disposição final do esgoto tratado por outras etapas anteriores, como também uma forma de tratamento do esgoto de nível primário, secundário e ou terciário, em que vai ocorrer mecanismos de remoção de poluentes tanto de ordem física quanto de ordem química e de ordem biológica pela ação das bactérias presentes no próprio solo. E para se determinar qual vai ser a forma de disposição controlada no solo, vai precisar estudar alguns parâmetros, como por exemplo a capacidade do solo de absorver, de infiltrar o esgoto, bem como qual é o nível de lençol freático em determinada região, onde vai ser pensado a disposição controlada do esgoto, qual é a declividade do terreno, também isso vai influenciar qual é a forma de disposição controlada que pode ser aplicada. Geralmente, a gente vai ter dois tipos de disposição controlada no solo. Um que seria por infiltração, que essa infiltração pode ser lenta, infiltração rápida, e outra forma que seria pelo escoamento superficial. No caso dos canais de infiltração, essa infiltração lenta e infiltração rápida, a água residuária do esgoto é disposta sobre canais de infiltração. Esses canais geralmente vai ter
vai ter uma camada de brita para proteger da tubulação, e a tubulação perfurada vai fazer com que o esgoto ele infiltre no solo lentamente ou rapidamente, dependendo do que for projetado nessa disposição controlada do esgoto. E na forma de escoamento superficial, pode ser utilizado, como eu falei para vocês, a disposição após outro tipo de tratamento utilizado anteriormente. A gente vai ter a distribuição do esgoto tratado por canaletas. Esse esgoto ele vai escoar aqui na superfície do solo ou na subsuperfície. Parte do esgoto vai ser evaporado pela ação da radiação solar, parte do esgoto vai infiltrar no solo e parte vai escoar superficialmente aqui, uma vez que esse sistema de escoamento superficial é necessário se ter uma determinada declividade de inclinação do terreno. E a parte que escoa, que não foi perdida nem por evaporação, nem por infiltração, é coletada aqui no final, nessa calha de coleta, e posteriormente é encaminhada para o corpo receptor final. É um sistema mais simples, mas deve ser bem operado, né, bem planejado, para que não aconteça a comatação do solo e nem a liberação de maus odores, de mau cheiro na região onde foi instalada essa disposição controlada de esgoto no solo. E aí, essa disposição controlada de esgoto previamente tratado no solo também pode ser utilizada, por exemplo, para a irrigação de algumas culturas, uma vez que esse esgoto foi tratado para remoção de matéria orgânica, mas ainda é presente uma boa concentração de nutrientes desse efluente líquido resultante do tratamento. E pode ser utilizado, por exemplo, para a criação de milho, ou de melancia, ou de feijão, ou de outras culturas, como uma forma de reaproveitamento e de reuso do esgoto tratado por esses sistemas. Então, de maneira geral, a gente vai ter esses processos de nível secundário para tratamento do esgoto, utilizando o processo biológico, né, da ação das bactérias em degradar a matéria orgânica, e a escolha de qual tipo de processo vai ser aplicado a nível secundário vai depender de várias variáveis, como a gente já estudou também anteriormente, e que vocês também podem consultar na literatura, nas referências, sobre demais parâmetros associados ao tratamento do esgoto.